Nós voltamos para o terceiro bloco do Ação Nacional. Hoje eu recebo o advogado Dr. José Antônio Catar, que está nos explicando aí como funciona o sistema jurídico no Brasil. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre direito tributário. Aliás, é a especialidade aqui do nosso convidado. Bom, doutor, o que é o sistema tributário? Podemos começar por aí, né? Então, o que seria um crime tributário? Até gostaria de entender. Ótimo, Júnior. É importante para a gente chegar no crime tributário saber, em linhas gerais, o que seria esse sistema tributário. Igualmente o plexo normativo que nós temos na estrutura piramidal, dentro da autonomia de feitura de leis, nós temos o Código Tributário Nacional, né, o qual foi feito para que ele pudesse estabelecer regras e princípios de como instituir tributos e como proceder à arrecadação desses tributos, né? Então, o sistema tributário nacional, em linhas bem básicas, seria aquele sistema que nós temos dentro com base na Constituição, que está obedecendo a regra de hierarquia, que está estando abaixo o Código Tributário Nacional. Esse código ele cria estruturas normativas, regras, normas individuais e concretas, onde se estabelece a arrecadação do tributo, né, realmente como que se institui o tributo, qual é o tributo devido, quanto que é o tributo e como que se arrecada, né? Então, em base, o sistema tributário, ele está criado para que ele possa cuidar, em linhas muito singelas, da arrecadação, para que se possa fomentar a união em todos os seus sistemas que a compõem. Quer seja no sistema de saúde, quer seja em transporte, quer seja em educação, quer seja em escolas, enfim, estradas. Então, há necessidade de que tenha arrecadação de tributos. E o que é tributos? Tributos são impostos, taxas, contribuições, são todas aqueles valores que a gente deve, é uma obrigação compulsória, que a gente deve ao erário público, ao fisco, em decorrência de algum trabalho prestado, algum imóvel vendido. Então, para as atividades comerciais onde você tem um lucro na venda de algum produto, você paga um imposto que está correlacionado ou à circulação de mercadoria, ou ao lucro imobiliário, ou realmente à contribuição social decorrente de uma transação comercial, e assim vai. Então, esse sistema tributário, ele é feito, também são normas impositivas, são normas que são determinadas do que e do como arrecadar o tributo, né? E ela tem, na contrapartida, igual nós vimos no ordenamento jurídico, tem também sanções ao descumprimento dessas normas. Então, fica de fácil compreensão, Júnior, que se não houvesse compulsoriedade, se não houvesse obrigação de você pagar o tributo, de eu pagar o tributo, fica assim, o Estado arrecadador, ele estaria fadado à falência, porque muito poucos contribuintes cidadãos iriam pagar esses tributos espontaneamente. Uhum. E eu digo isso também... Por isso que existem essas regras e normas estabelecidas, né? Que existem regras e normas que estabelecem... Que nos obrigam a pagar os tributos, impostos e tudo Exatamente. mais. E, aliás, quantos, né? Nossa Senhora. Quanto? E olha, só uma observação muito interessante, Júnior. Tem um estudo feito recentemente por algum instituto de pesquisa que diz que o trabalhador ele precisa de 5 meses do seu salário para pagar os impostos que eles são impostos pela União, pelo Estado, pelo município. 5 meses de trabalho, né, para poder pagar os tributos que está nesse sistema tributário. Olha quão grande é essa carga tributária, quanto injusta que é, né? E olha só, um outro dado interessante, nós estamos aí às voltas com corrupção, com propinoduto, com problemas aí absolutamente gravíssimos na Petrobras, né? Enfim, JBS da vida, né? E tudo isso, uma carga de corrupção
enorme, e essa corrupção, ela aumenta a carga tributária, porque é você, sou eu, todos nós, contribuintes, cidadãos, que pagamos os impostos. E do seu salário, um mês do seu salário, também dentro desse estudo, ele é destinado a pagamento de propina. Dentro desse estudo, diante dessa situação. Diante dessa situação. Então, estudos demonstram esse absurdo. Né? Agora, doutor, como é que fica assim, por exemplo, vamos supor assim, o presidente, podemos fazer assim, né, decide lá que, olha, através de seus ministros, nós estamos com um déficit aqui na nossa conta, não fecha, eu preciso aumentar o tributo ou criar um novo, né, um novo imposto, vamos dizer assim, numa linguajar mais simples. Então, eu crio um novo imposto. Aí eu passo lá pela Câmara dos Deputados, faz a aprovação, não, pode reajustar. Vamos dar exemplo agora, recentemente, do aumento do combustível, né, para poder fazer isso aí. Ok, todo mundo aumentou o combustível, beleza, passou por lá, validou aqui. E aí, não existe uma... A população fica assim, como é que fica nós, né? E é onde a gente fica nessa situação. Não existe como um conselho falar assim, olha o que está acontecendo, dá para você olhar um pouquinho a situação, porque fica muito fácil se criar, então, em vias e regras, fica muito fácil criar um novo imposto, passar por aqui, eles aprovam, a maioria aprova, o presidente valida e o negócio começa a funcionar a partir de amanhã. Né? E a população não teria um certo poder de poder falar assim, não, dá para parar, dá para pensar nisso? Tem uma solução para isso? Então, Júnior, eu penso que solução tem sim, mediante o voto popular. Porque todo esse sistema jurídico posto e toda essa movimentação de propositura de lei para aumento de arrecadação tem fundamento legal. Infelizmente, tem fundamento legal. Está baseado na nossa Constituição. Está baseado na Constituição, no Código Tributário Nacional. Né? E o que acontece? Nesse exemplo recente do aumento do combustível, o ministro de Fazenda, vendo que precisa aumentar a arrecadação por conta do déficit público escancarado, né? Ele, através de medida provisória, o presidente estabeleceu, então nós temos o nosso plexo normativo, a Constituição, né? A gente estava falando no primeiro bloco. Exatamente. Constituição, temos o CTN, que é uma lei complementar, leis ordinárias e medidas provisórias. Está dentro desse plexo. Né? Hierarquicamente, no mesmo grau, não existe uma lei dessa não é superior à outra, mas são subordinadas à Constituição. O que acontece? O presidente ele pode usar de uma medida provisória, criar uma lei, e essa medida provisória ela tem um prazo certo de duração e precisa ser sancionada depois pelos parlamentares. Precisa passar pelas casas legislativas para que haja a sanção dela, para que ela vire realmente medida provisória, vire uma lei. Né? E nesse caso específico, e toda vez que você baixa uma medida, uma lei, cada lei, dentro do seu plexo normativo, ela exige, olha, para que essa lei entre em vigor, por exemplo, o Código de Processo Civil, é necessário um prazo de 90 dias, para que não haja surpresa jurídica, para que vai ter aumento de combustível, para que você fala, puxa vida, eu dependo do combustível, eu vou ter um aumento de R$100 a mais por mês, né? Então, não pode haver surpresa tributária, né? Então, a lei, ela prevê realmente um prazo nonagesimal, enfim, qualquer coisa que valha, para que essa lei entre em vigor. E nesse caso, foi baixada a medida provisória e logo em seguida entrou o aumento do combustível. Um advogado, que não me lembro de onde, de São Paulo, um jovem advogado, ele entrou com uma medida judicial e foi suspenso realmente, inclusive hoje vi de novo que agora o Rio de Janeiro, algum juízo federal do Rio de Janeiro suspendeu realmente o aumento de combustível por falta de ter ferido a nossa Constituição. Realmente a estrutura normativa que prevê que X dias teria que ser feito isso. Mas então... Mas ele vai acontecer, né? Vai acontecer. Daqui 90 dias, então. Daqui a pouco vai acontecer, porque existe regra que autorize tal fato. Entendeu? Então, é legal, mas é injusta. Né? Porque aí entra uma questão também ética no meio... Mas e onde fica a situação da população diante disso? Né? Porque você simplesmente normatiza
um sistema desse em que ele acaba acontecendo por via de regra, está lá, está na base aí da nossa Constituição. E onde fica a questão da população? Peraí, isso daí é prejudicial ou não para a nossa população? Então, mas olha só que interessante, viu? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se o governo não aumenta os impostos, ele vive de arrecadação. Ele não tem outro orçamento que não o imposto que você paga, o imposto que eu pago, o imposto que o empresário paga, né? Cada um de nós aqui somos contribuintes de fato Sim. e de direito, não é? Então, se o governo aumenta, ele não consegue entregar moradia, ele não consegue entregar, aliás, está tudo sucateado, não é? Mas ele não consegue entregar o mínimo de moradia, a saúde, as escolas estão sucateadas, os serviços essenciais estão sucateados. Saúde. Saneamento, saneamento, existe um déficit de saneamento ao largo do Brasil que é uma coisa insana, né? Então, veja só, voltando para aquela posição original da arrecadação, você, eu, ele, nós, enxergando essa desestrutura que existe no país, realmente essa corrupção assolada, não é? A falta de estrutura que o governo oferece nos serviços mais básicos, mais essenciais, isso desestimula o pagamento do imposto. Isso desestimula, né? Então faz com que a gente deixe de pagar, né? E aí também as empresas entrando em crises em decorrência dessa carga tributária enorme, não deixam de pagar impostos, você entendeu? Por conta que ela não tem lucratividade para tanto, não é? E começa a burlar a lei, começa realmente a sonegar o imposto. Sim. Né? Começa a sonegar. Então, o que nós vemos aí? E aí existe realmente no ordenamento jurídico, né, com base na Constituição, né, dentro do sistema tributário obedecendo ao CTN, que é o Código Tributário Nacional, existe também regras que pune aquele contribuinte que comete o crime contra a ordem tributária. O que é? Que burla o sistema tributário, entendeu? Para deixar de recolher aquele imposto devido aos cofres públicos. Então, esse crime contra a ordem tributária é muito interessante, Júnior. Eu vou até dar um exemplo, se você... Eu vou permitir para o senhor dar um exemplo no próximo bloco do Ação Nacional, que vai para um rápido intervalo e volta já.